Fala galera, e aí, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo aí dentro das circunstâncias adversas que o mundo está vivendo. E para a gente não perder o nosso embalo das quintas-feiras às 18 horas, como sempre, eu estou aqui hoje fazendo uma transmissão ao vivo. Eu gosto de valorizar a cultura nacional, meu amigo Pedro, que vai falar com a gente daqui a pouco. Então chamo de transmissão ao vivo. Uma transmissão ao vivo. E hoje a gente vai discutir aqui um tema muito legal, acho que um tema super oportuno para esse momento de isolamento social que a sociedade está vivenciando. Hoje eu convidei aqui um grande parceiro, um grande amigo mesmo, um cara da nova geração aqui do Rio de Janeiro, um cara do movimento social, um ativista político pelo bem da cidade, pelo bem do Brasil, um cara do bem, que é o meu grande amigo Pedro Gerolimite. Pedro, ele é mestre em Educação e Cultura e atualmente ele ocupa a Superintendência de Leitura da Secretaria Estadual de Cultura aqui do Rio de Janeiro. Pedro também é conhecido aí no circuito aí do ativismo social como Pedro do Livro. E aí, meu grande amigo Pedro do Livro, beleza? Como é que estão esses dias aí de isolamento social? Aliás, o tema de hoje, galera, é cultura e leitura para vencer a quarentena. Hoje a gente vai bater um papo com o Pedro, que é um especialista aí nessa questão de leitura, conhece muito sobre livro, biblioteca, e aí ele vai falar um pouquinho aí de algumas opções para a gente combater a monotonia aí durante o isolamento social dessa quarentena. Pedrão, é contigo. Como é que tá a vida aí nesse isolamento social? Tá lendo muito? Everton, primeiro eu queria te agradecer, cara, o convite. Fiquei amarradaço de trocar uma ideia contigo aqui, com a galera aí. Acho que vai rolar umas perguntas, né? Vai rolar uma interação. Mas, assim, fiquei muito feliz desse convite teu. Você, para mim, é uma referência, né, em um quadro do Rio de Janeiro, da política do Rio de Janeiro, né? Já foi secretário de municipal, de governo, toda uma experiência, né? Chefe de gabinete no Legislativo, joga nas 11, né? Conhece o Legislativo, conhece o Executivo. E aí, assim, poder trazer a experiência do que a gente está vivendo lá na Secretaria de Cultura, na administração da Biblioteca Parque, na Superintendência de Leitura, trocar essa ideia contigo, para mim, é muito bacana, muito enriquecedor. Então, assim, primeiro, né, queria fazer esse agradecimento aqui, deixar para a galera aí. Espero que a gente tenha um bom debate maneiro aí, vamos falar sobre leitura. E eu acho muito, sim, que através da cultura, através da educação, da leitura, a gente pode passar por esse momento difícil, pode estar revertendo, né, esse quadro que a gente está vivendo hoje. Então, vamos lá, vamos que vamos. Pô, legal, cara. Eu fico muito feliz aí com as tuas palavras elogiosas. Elas me honram muito, porque de verdade, como eu disse, você é um cara também que me inspira muito. Eu acredito que hoje nós precisamos construir um novo momento para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, para o nosso país. Nosso país vive momentos difíceis, muito difíceis, né? A nossa cidade aqui está sendo muito impactada por conta de várias dificuldades e a gente precisa trazer e dar luz a alguns personagens que são personagens do bem. E, assim, você é um personagem do bem, cara. Você é um cara que eu te agradeço, meu irmão. Não só a mim, como uma galera muito grande. E hoje eu sei que você está desenvolvendo uma grande tarefa aí. Aliás, eu sei que você já vem desenvolvendo uma tarefa ligada à questão da leitura, dos livros, da cultura já há algum tempo. E hoje você está tendo a oportunidade também de colocar isso na prática através de políticas públicas voltadas para esse tema. E estou vendo aqui, Pedrão, vou começar aqui já matando a curiosidade aqui. Como tu é o homem dos livros, estou vendo aqui uma bela biblioteca aí nas tuas costas aí. Tem de tudo aí? O que tem aí de bom aí para gente? Tem muita coisa legal aqui. Né? Não sei como é que tem que tirar aqui. Já começa aí, dando uma dica. Tem um mapa, você colocou isso aí só para fazer figuração? Não, essa é a cabeceira da minha câmera. A live é toda improvisada aqui. No outro dia eu botei lá no Instagram. Como é que é? Bastidores de uma live raiz. Aí botei aqui a luz toda emaranhada aqui, não sei o quê. A gente vai dando jeito aqui. Mas tem uma coleção bacana também, né? Tem muito livro aí. Tem alguma dica aí? Tem uma dica aí? Tem alguma dica aí pra galera? Cara, meu irmão, um intelectual, acadêmico, eu vou falar tal, né? Do Thomas Piketty, que eu acho que foi um livro, né, que fala muito
sobre o que o mundo está vivendo, né? E acho que é muito atual para o que a gente está vivendo hoje. Mostra, né, que esse modelo que a gente tem de capitalismo ele está fadado ao fracasso, porque ele pensa na sociedade de uma maneira individual, ele não pensa na maneira coletiva, né? Então, as pessoas acham que o morador em situação de rua, a pessoa que está passando fome, que está passando dificuldade, isso não é um problema dela. E a gente está vendo que essa pandemia caiu isso tudo por terra, né? Que a gente não está sozinho, que a gente vive num mundo, né? Cada vez mais que um depende do outro. Então, enfim, eu ia falar do Capital, vou falar aqui também, ó, do Sapiens, que eu sou muito fã também do Harari. Inclusive, o Harari abriu um grande evento nosso aqui no ano passado, que foi o Salão Carioca do Livro. Não sei se tu está ligado, né? Mas Sim, sim. o salão foi um super evento. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente do sonho, né, que eles realizaram de Darcy Ribeiro. Porra, legal, 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 legal. Tá vendo aí? Já começamos aqui bem, já começamos num bate-bola aí, 2 super dicas de leitura aí pra galera aí aproveitar nessa quarentena forçada aí, no isolamento social. O Piquet, né? Piquet, eu não sei pronunciar o nome dele. Ele é um best-seller, né, cara? Ele se tornou um grande best-seller, né? Sim. Ele é um grande best-seller, né? Um livro que fala muito, né, dialoga muito, né, com uma visão para além do Capital, né? Ele bebe muito da fonte ali do Capital, mas ele vai para além com as especificidades que o mundo hoje vive, né? Porque a gente vive num mundo muito diferente, né, do que Marx formulou. E acho que que ele tenta fazer um pouco isso, né? Fazer um pouco essa discussão de ir além do Capital, né? Tarefa difícil, né? Porque o Capital Sim, continua claro. Ele é muito atual ainda. Eu acho que ele ainda assim, parece que é pouco, né? Mas não é pouco. Ele dá muitas respostas para os problemas do mundo. Mas porque ele tenta ir além, porque a gente sabe que vive num mundo muito diferente da qual Marx, né, vivenciou, né, no período que escreveu o Capital. É um mundo que o trabalho está mudando, né? O trabalho hoje ele é muito diferente. O trabalho, inclusive essa pandemia, mostra isso para a gente, né? O quanto o trabalho home office, né, que veio para ficar, é uma tendência, né, que já era uma tendência de grandes empresas, e principalmente para diminuir custos, e o trabalho vai ficar, né, vai ser mais utilizado dessa maneira depois desse período que a gente está vivendo. E aí, como é que fica, por exemplo, a organização dos sindicatos, a organização dos trabalhadores? Como é que esse setor vai se organizar? Como é que esse setor vai conseguir dar resposta, né, para a luta que os trabalhadores têm que fazer? Então, assim, o mundo está mudando muito, né? E o Capital ele tenta dar algumas respostas nesse sentido, né? Tenta dialogar com essas mudanças que estão tendo pós, né? O livro de Marx, né? O Capital, né? Claro. Pedrão, deixa eu só dar um confere aqui antes da gente continuar nosso papo. Eu não sei aí para você, se você tá, porque eu tô com o laptop também ligado. Eu não tô vendo aqui, o Luiz está ajudando a gente aqui, eu não tô vendo o vídeo sendo transmitido pelo Facebook. Tá no ar, Luiz? Agora tá. Beleza. Eu só tô aparecendo eu aqui, tá? As duas câmeras comigo. Não, mas aí é normal. Beleza, agora começou aqui a transmissão para mim. Então vamos lá. Cara, eu falei sobre a questão do best-seller e tal. No outro dia eu estava assistindo um programa sobre leitura. Eu sou, assim, para mim foi muito legal fazer essa transmissão aqui contigo, cara. Porque, assim, eu não sei, acho que eu comentei contigo, eu sou extremamente apaixonado por leitura. Eu sou um aficionado por ler. A leitura, para mim, é algo de verdade, sem querer me referir aqui, de alguma forma, a um clichê, mas a leitura liberta efetivamente a minha alma, a minha capacidade de pensar. Então, eu sou um cara que eu amo a leitura. Então, eu tenho algumas manias, assim, né? Eu leio várias coisas ao mesmo tempo, leio vários livros ao mesmo tempo. Eu me obriguei, desde alguns anos atrás, a fazer leituras, a fazer uma sequência. Eu lia muita coisa ao mesmo tempo, e então eu me obriguei a fazer uma sequência. Eu gosto muito de política, gosto muito de economia, né? E acabava deixando um pouco a literatura um pouco mais de lado. Então agora eu faço uma sequência de leitura sempre. Política, um livro de política, um livro de economia,
um livro de literatura, e leio também alguma coisa em espanhol. E aí pode ser em qualquer tipo de leitura para treinar o idioma. Também, né? Eu sempre leio alguma coisa em espanhol que eu gosto muito. E acho que tem autores fantásticos. E estava te falando dessa questão do best-seller, porque eu assistia um documentário sobre leitura e eles falavam que ainda o grande best-seller que tem aí, ainda um best-seller religioso, né? É a Bíblia, né? O maior, talvez, dos best-sellers. Né? Ele é lido, o livro mais lido do mundo. O livro mais lido do mundo, né? Isso. Você saberia dizer, Pedro, no Brasil, qual é o livro, se tem algum livro que foi identificado, não sei se você sabe disso, como o livro mais lido do Brasil, sem ser a Bíblia? Tem algum livro aí, você que está nessa área, teria esse conhecimento? Isso é tipo aquela pergunta, você leu o rodapé da enciclopédia, né? Vamos aqui a nossa cultura da enciclopédia. Não, sem dúvida nenhuma, a Bíblia ela é o livro mais lido, né, no mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Aliás, o Brasil é um país muito religioso, né, Everton? Tem diversas, né, religiões que utilizam a Bíblia, e o Brasil é um país muito religioso. Então, assim, é uma coisa surreal, né? O quanto que a Bíblia ela é a porta de entrada de leitura para uma série de pessoas. Inclusive, eu falo que qualquer processo, qualquer projeto sério de democratização da leitura tem que ter um diálogo com a Bíblia, não tem jeito, né? E dali você faça com que a pessoa adquira hábito, porque o hábito da leitura ele é muito feito, né, por prazer e por continuidade. O que você está falando aí? Se você, por exemplo, né, eu estou lendo só um livro sobre economia, eu estou lendo um livro sobre, né, temas de trabalho e etc. Se você tiver prazer sobre isso, ok, bacana. Agora, se você não tiver prazer, a dificuldade de formar o hábito é muito grande. Por isso que as pessoas falam muito, às vezes, você está estudando, sei lá, numa faculdade, né, um curso de mestrado ou doutorado, e a pessoa, quando termina aquilo ali, o que ela mais quer ler é alguma coisa distante daquilo, né? Ela quer ler alguma besteira, ela quer ler alguma coisa de literatura em geral, porque aquilo ali não é uma leitura que gere hábito, entendeu? Geralmente não, né? A não ser que a pessoa goste daquilo. E a Bíblia é uma porta de entrada nisso, né? Agora, é difícil, né? O brasileiro lê pouco, assim. A gente, na verdade, não é o brasileiro lê pouco. O livro no Brasil é muito caro, né? É um instrumento das classes média, classe média alta, e ele não é todo mundo que tem acesso, né? Por exemplo, nós temos leis que deveriam garantir esse acesso ao livro, que não garantem, que não consegue chegar a todo mundo. Leis, por exemplo, que cada cidade tem uma biblioteca, que cada escola pública tem uma biblioteca escolar, mas que ainda não foram cumpridas, né? Então, assim, a gente não tem eu não sei te dizer, assim, acho que até porque são questões muito de momento, né? Dos livros que estão sendo mais lidos, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, acho que é uma trilogia, né? São 3 livros. Do 50 Tons de Cinza era coisa assim, você passava no metrô, estava todo mundo lendo ali, né? 50 Tons de Cinza, enfim, foi um boom do caramba, né? Hoje a gente não tem nenhum livro assim que seja, né, a grande referência, seja, né, um livro das massas aqui no Brasil. Tem publicações, mas assim não tem nada assim muito forte como teve naquele período, né? Eu comecei a exercitar o meu prazer com a leitura de forma muito engraçada, né? Eu fui aluno do Colégio Pedro II e lá a gente sempre teve a tradição de uso da biblioteca, né? Eu estudei no Pedro II da Tijuca, do Maitá e do Centro. Comecei lá no Maitá. E no Maitá a gente sempre frequentava muito a biblioteca. E eu comecei a gostar de ler, cara, lendo gibi. Né? Lendo gibi. E especialmente, eu sempre fui também um apaixonado pela questão das artes marciais, né? das lutas. Fui atleta durante muito tempo. Hoje eu estou com essa cara gordinha aqui. As pessoas não acreditam mais quando eu digo isso, mas eu fui muito dedicado à questão do esporte durante muitos anos da minha vida. E eu comecei lendo gibi na época que eram gibis falando de artes marciais, né? Eu lembro que tinha um gibi muito legal na época, que era do Mestre Kim, tinha um programa de televisão também e tal. Então aquilo me estimulou muito e a partir quando eu comecei a pegar o ritmo na leitura do gibi, eu acabei
fazendo aí uma transição mais para os livros mais formais ali mesmo, né? O livro em si. E você, cara, como é que você começou a gostar de ler? Como é que foi o teu aprendizado? De entrada, né? O gibi é uma coisa fantástica, uma porta de entrada, assim, porque geralmente, em famílias que você tem mais o hábito da leitura, os pais utilizam muito o livro infanto-juvenil com as crianças, né? Mas a partir do momento do gibi é uma escolha própria. Às vezes, assim, até tem pais, né, que estimulam isso e compram os gibis, mas as próprias crianças começam a pedir, começam a ter um gosto pela leitura, né? Então é no gibi que a gente começa geralmente ver esse primeiro hábito dela pedir livro, dela, né, tá pedindo gibis, está pedindo para assinar. Pô, Turma da Mônica, velho, cumpriu um papel fundamental aí para todas as gerações, Exatamente. né? Até hoje cumpre, Maurício de Souza, né, a Turma da Mônica cumpre um papel bem importante para a leitura aqui no nosso país. Eu fui muito rebelde, Everton. Eu tive, assim, eu posso falar que meus pais, cara, eu tive uma educação muito bacana e oportunidades muito boas, né? Porque nunca tive grana de família, pelo contrário, assim, nunca tive nenhuma sobra ali, sempre tive uma situação bem difícil em termos de grana. Mas eu tive uma riqueza que ninguém nunca vai me tirar, que é uma riqueza cultural, né? Meu pai é professor da rede estadual, minha mãe é advogada, e eu cresci no meio de livros, né? A gente tinha eu não entendia muito bem, meu pai tinha um quarto na nossa casa que era cheio de livros, né? Assim, quase uma biblioteca. E eu falava, cara, assim, não entendia porque aquilo. Eu falava, meu pai nunca vai conseguir ler esse livro todo, né? E foi daí que surgiu, inclusive, a motivação de fazer um projeto que a gente vai falar sobre daqui a pouco, Sim. que é o livro de rua, utilizando esses livros. Mas aí meu pai contava muita história para a gente, minha mãe também, lia, né, muita literatura grega, literatura fantástica, contava aquelas histórias, né? Então, assim, foi um incentivo muito grande que eu tive em casa, entendeu? Mas depois tu sabe como é que é, né? Santo de casa não faz milagre, né? Nossos pais ali falando, meu pai falando, não sei o quê, puxava a gente para ler, mas eu passei um período que foi de muito pouca leitura, né? Principalmente na adolescência. E depois, assim, a gente foi começando. Depois é engraçado, assim, eu me lembro de um livro que foi muito simbólico. Eu não sei se foi de fato ele, mas assim já adolescente. Mas eu via todo mundo que também foi, né, nessa coisa que a gente estava falando dos best-sellers, né? Um livro muito assim que estourou e foi super lido, que foi o Código de Da Vinci, né? E o Código de Da Vinci era uma coisa assim que o Dan Brown, eu acho que ele escreve muito bem. É um cara, né, que consegue falar ter ganchos, né, na história que você não consegue parar de ler. E ele, ao mesmo tempo que ele tem uma natureza muito grande ele tem a natureza, tem recursos, né, muito muito grandes na sua literatura, mas ao mesmo tempo ela é simples também, né? Então o Dan Brown foi, acho que, uma referência, assim, sabe, naquele momento que eu me lembro de poder voltar a ler isso daí já indo fazer vestibular, entendeu? Assim, eu fiquei um bom tempo aí sem trabalhar a leitura, sem ter muito essa perspectiva. Eu só lia naquela coisa, né, de obrigação. Tu vai fazer uma prova, tem que ler, né? E, aliás, é uma coisa péssima, né, Everton? Porque quando você trata a leitura assim, você trata ela de forma punitiva, entendeu? Então, exatamente, o que acontece? A pessoa lê e faça uma prova. Cara, isso é a pior coisa que tem para você poder trabalhar hábito de leitura. Porque se ela é punitiva, se ela é uma forma de castigo, ela não é boa, entendeu? Então, exatamente. Ela não gera hábito, né? Você pode até ler aquele momento, pode absorver aquele conteúdo, só que o hábito não foi gerado. O hábito a gente só gera com prazer, né, cara? Então, estimular esse prazer é fundamental, entendeu? Com certeza, com certeza. Cara, eu até hoje eu me sinto muito bem, assim, no ambiente das bibliotecas. O que tu gosta de ler? Vai, fala uns livros aí, você. Cara, é o que eu te falei, eu gosto de ler muito política, eu gosto de ler muito economia. Por exemplo, o Luiz, que está na técnica aqui com a gente, ele já há algum tempo ele vinha me perturbando, porque ele fica dizendo que eu sou da geração do século passado. Me chamou de idoso, né? Idoso. Então eu ficava olhando, eu trabalho tem uma garotada ali que trabalha comigo, né? E eu ficava olhando e eles sempre com o negócio dos livros eletrônicos, né? Kindle. Exatamente. E assim, o Luiz, ele era um cara que falava para mim, pô, tu vive cheio de livro na mochila, não sei o quê, pô, compra o Kindle, compra
E eu resisti, vou te ser sincero, eu resisti assim bravamente. Mas um dia eu estava com vontade de ler, eu estava num site, eu queria ler sobre ativismo político em época de internet, e nesse site só tinha esse livro digital. E aí eu falei, pô, e agora? E eu não tinha como ficar levando o laptop para cima e para baixo, eu falei, vou comprar o tal do Kindle. Tá até aqui comigo, ó. E aí comprei um Kindle, e agora, cara, eu me tornei assim um apaixonado pela leitura no Kindle. Eu amo, continuo amando ler os livros de papel, né? Físicos e tal, mas eu também tô achando muito legal assim a experiência de ler, fazer a leitura no Kindle. Recentemente eu tenho lido algumas coisas sobre parques urbanos, eu li alguns trabalhos sobre parques urbanos, e li agora, mais recentemente, o último livro que eu li foi um livro sobre o avanço da contravenção, na verdade, do jogo do bicho no regime da ditadura militar brasileira, a partir do golpe de 64. É um livro do Chico Otávio, e ele fala muito das relações promíscuas entre os porões da ditadura e o incremento militarizado dentro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Então foi a última leitura que eu fiz e tal. Mas eu estou lendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma trilogia que eu não terminei de ler, que eu vou lendo aos pouquinhos, que eu vou me deliciando, que é do José Augusto Ribeiro. É uma trilogia chamada Era Vargas. É um livro que traz uma perspectiva sobre o governo, sobre o personagem Getúlio Vargas, mas é uma perspectiva não usual, né? Não tem muito ali aquilo que a gente costuma ver nas cartilhas. E, por incrível que pareça, eu estou fazendo uma releitura aqui, aproveitando que a gente está no momento de cerceamento de liberdade, né? Eu tinha comprado já tem um tempo, até aqui pertinho aqui de mim, eu tinha comprado, vou até pegar aqui para a galera ver. Olha. Segura aí. Engraçado que eu não vejo a tua câmera. Consigo mudar aqui. Voltei. Eu tinha comprado já tem um tempo, mas não tinha lido ainda. Tinha lido lá atrás e tal, mas não tinha lido com mais profundidade. Mas aí, em homenagem ao encarceramento forçado que a gente está tendo, eu fiz um resgate aqui dessa bela obra fininha do Graciliano Ramos, que são aqui as memórias do cárcere, que o Graciliano Ramos ali relata uma experiência da sua vida. Então, esse eu estou lendo. E também fiz uma leitura mais rapidinha. Vou aproveitar aqui, fazer lá Acabei de ler também esse livro aqui, que é Um Golpe contra os Trabalhadores, meu querido amigo, parceiro Carlos Lupe. E fiz uma releitura do meu trabalho. Eu agora, além de ter plantado várias árvores na cidade, eu já tive um filho e também já lancei um livro. Também está aqui a dica de leitura para o pessoal que quiser, que é a história de uma juventude trabalhista popular e socialista. Esse aqui, cara, eu vou ser sincero, chegou uma hora que eu já não conseguia mais ler. Porque como eu tive que ler, reler para fazer o livro, chegou uma hora que eu já não aguentava mais ler esse livro. Mas eu depois do livro lançado, eu fiz uma leitura dele. Então, mas os últimos dois foram esse livro do Lupe, e estou lendo aí o Cadernos do Cárcere no paralelo com Getúlio, e terminei esse do Chico Otávio. Enfim, né? Como eu disse, eu leio as coisas aqui meio de forma meio tumultuada, né? Mas eu acho que o importante é ler. E outra coisa, que eu vou te perguntar... Mas isso assim, tem gente que tem... Everton, você também é um intelectual, né? Assim, você tem uma capacidade aí intelectual muito grande. Não é tão fácil ler vários livros ao mesmo tempo, né? Mas quem consegue, é legal porque isso dá um refresco na mente, né? Porque quando você já está muito cansado daquele tipo de leitura, você pega uma outra coisa, o gás aumenta, né, de uma forma muito boa, né? Então você consegue, às vezes, dar conta desses livros mais rápido, lendo eles de forma conjunta do que lendo eles sozinho, né? Sim, sim. Eu acho muito legal também o seguinte, isso eu nunca parei para organizar, mas eu já percebi, por exemplo, livros que são muito complexos, eu gosto de ler mais na parte da manhã, né? Livros mais de literatura, que são livros mais tranquilos, eu gosto de ler mais no final do dia ou à noite.
né? Então, por exemplo, quando eu vou ler um livro em língua estrangeira, eu leio, no geral, na parte da manhã, né? Livros mais técnicos, principalmente livros de direito, alguns livros mais de economia, eu tento ler sempre na parte da manhã. Isso também é um hábito que você Porque vai a mente está adquirindo, mais né? descansada, né? Exatamente. E A tua outra mente coisa está assim, mais Pedrão, tranquila, né? quando eu era aluno lá dois grandes momentos da minha leitura aconteceram não sentado ali numa biblioteca. Eu construí também o hábito da leitura dentro de uma perspectiva da cidade, dentro do transporte público. Sim. Então eu lia muito quando eu vinha do Pedro II do Humaitá, eu pegava o metrô na estação final, na época a estação final era a estação de Botafogo, da Vontade da Pátria, e eu ia até o Maracanã de metrô. Sempre tentava, conseguia arrumar um jeito de ir sentado e ia lendo. E também, hoje eu moro na Ilha do Governador, e aí eu pego a barca, que é um dos momentos muito agradáveis, assim, e aí eu adquiri o hábito de ler na barca, então eu fico 1 hora dentro da barca lendo, até porque a questão da internet, do celular é muito difícil ali dentro, então eu fico, geralmente, 1 hora lendo direto dentro da barca. Para você, a leitura... Eu trabalhava, estudava, né, quando fiz faculdade, então minha faculdade praticamente toda eram as aulas e as leituras dentro do ônibus, era onde eu tinha tempo para ler. E me formei ali, né? Se você perguntar, é o ideal? Talvez não seja o ideal, mas foi onde era possível fazer aquilo ali. Mas eu vou te falar uma coisa, é o seguinte, tem um cara que eu me amarro nele, que ele se chama Gessé Andarilho, que ele mora, né, no Cesarão, e ele ia todo dia do Cesarão ao centro da cidade, que ele trabalhava no centro, né? E aí ele começou a falar, assim, ele pegou o celular e começou a escrever algumas coisas que ele via pelo trem. E aí os amigos dele ficavam brincando, ele fala, porra, meu irmão, tu vai gastar o dedo de tanto escrever aí com o celular. E aí ele escreveu um livro, hoje ele é um dos maiores autores, né, de uma nova geração aí de escritores de periferia, escritores que estão... uma galera jovem que está escrevendo sobre o cotidiano das periferias, que está escrevendo sobre o cotidiano da juventude, já foi premiadíssimo em diversos países do mundo, foi premiado na Itália, foi premiado na França, os livros dele foram traduzidos para esses idiomas, está no 4º livro dele e está aí, né? E começou a carreira no trem. Então, Everton, eu acho que é o seguinte, muitas das vezes a gente não vai ter as condições ideais para poder ler. Na verdade, a gente não vai ter as condições ideais para nada na vida, né? É muito difícil a gente achar alguém que fale, não, eu fui fazer um projeto e esse projeto eu tinha todas as condições para ele. As pessoas sempre vão achar que precisam de mais, né? Isso é normal. Mas o importante é a gente pegar e fazer, né, meu irmão? Você pegou ali e criou um hábito de uma forma para poder passar aquele tempo. E eu acho bem proveitoso, assim. Eu particularmente leio bastante. É claro que, assim, uma leitura mais densa, como você falou, que prefere ler de manhã, você vai ter mais dificuldade de ler ela na barca do que na sua casa, óbvio, né? Mas, de uma maneira em geral, se bem que assim, eu vou até ter minhas dúvidas sobre isso, sabe? Porque, às vezes, num ambiente como o do ônibus, eu me concentro mais do que se eu estiver em casa ou se eu estiver com outras coisas. Mas, enfim, eu acho que o importante é você desenvolver o hábito. E as pessoas falam muito, né, em alta literatura e baixa literatura, aquilo que é bom é besteira. Eu acho isso tudo uma grande besteira. Eu acho que o importante é ler. É ler que cria hábito, é ler que você melhora o seu vocabulário, é lendo que você aumenta as suas chances de um emprego melhor, de uma alocação melhor no mercado de trabalho. Enfim, não tenho nenhuma dúvida de que a leitura cumpre um papel muito fundamental na vida das pessoas. E aí, assim, você vai ler o que você gostar. Se você gostar da Bíblia, você começa com a Bíblia. Tenho certeza que você adquirindo o hábito, você vai procurar outras leituras e vai intensificando aquilo ali. Pô, legal, cara, legal. E aí a Né? gente está falando aqui Com certeza, com certeza. E a gente está falando aqui de leitura, cidade, mobilidade, transporte, né, desse diálogo urbano da leitura. E aí agora eu vou mergulhar aqui também um pouquinho em alguns projetos que eu sei que você toca e que você construiu aí, que são projetos bem legais que eu conheço. Antes, só mandar um abraço aqui, a gente está com uma galera também, uma galera do bem nos acompanhando aqui. Grande Como é que tá abraço a aqui galera para o aí? nosso... Tem uma galera aqui, ó, tem o Ronaldo Floriano, lá de Porto Alegre. Aliás, esse cara aqui, ele chega no espaço público e do nada ele puxa um poema, é um poeta, ele tem uns poemas muito legais, muito legal o Ronaldo Floriano, um abração lá para ele, estou com o Robson aqui também, Felipe,
Tá Felipe Pereira também está aqui. Tem a nossa amiga aqui, a Mariana Lessa. A Mariana Lessa está dizendo aqui que Dan Brown é o mestre dos ganchos, impossível parar de ler. Legal, Sim, legal. A verdade. galera está acompanhando aqui. Ó. Mandar um abraço para todo mundo, agradecer. Eu falei, são os ganchos. É quase um... Dan Brown é quase um lutador de boxe, né? Ai, horrível, né? Horrível essa piada. Vamos lá. Mas falando aí sobre a questão da cidade e tal, os projetos de leitura, cara, eu também, como eu falei, no colégio eu frequentei muito, muito mesmo assim, a biblioteca, e durante algum tempo eu frequentei muitas bibliotecas de bairro, né? Tanto a biblioteca aqui da Ilha do Governador, uma época eu morei na Tijuca, e ali tem uma biblioteca ali na rua Doc Lobo, perto ali do Clube Municipal. Sei. Visitei muito. Durante muito tempo eu frequentei a biblioteca do MEC. Aliás, ali eu suei a camisa literalmente. Foi um período que eu tinha que estudar muito para minhas provas de física, e eu ia para ali para estudar. Sou um apaixonado pelo Real Gabinete Português de Leitura. Vale passeio, não vale? Pô, vale só de olhar aquilo ali. Quem não conhece, quem estiver assistindo a gente, não for do Rio de Janeiro, quando vier para o Rio de Janeiro, vai lá no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, no Bondinho de Santa Teresa, e visite também o Real Gabinete Português de Leitura. E uma outra biblioteca que eu li muito quando eu saía do Pedro II do Centro, era ali a biblioteca que hoje eu sei que você está ali fazendo um trabalho, que é a biblioteca que hoje é chamada Biblioteca Parque. Você, inclusive, estava me dizendo em off aqui o nome original da biblioteca. Aquela biblioteca ali é uma biblioteca super legal, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de construir a biblioteca como um parque, né, como um grande espaço para leitura, né, de prazer da leitura. Vou começar por aí, depois vamos desenrolar aqui sobre alguns outros projetos que você fez, tipo Livro na Rua. Uhum. A primeira, o Everton, aquele espaço, né, a Biblioteca do Parque Estadual, você falou dos pontos turísticos e citou o Real Gabinete, pode acrescentar a Biblioteca Parque aí, porque quem for lá não vai se arrepender nem um pouco, né? E aquilo é um espaço que verdade, tem muita história, né? Aquilo ali tem muita história. A Biblioteca Parque Estadual, ela foi criada, né, primeiro por Dom Pedro, no Campo do Santana, né, originalmente, ela não era ali, originalmente no Campo de Santana. Ela passou por diversos locais e era a biblioteca pública do município do Rio, né? E, enfim, aí ela virou biblioteca estadual. Ela passou por algumas dificuldades e na década de 80, se eu não me engano, acho que já o governo Brizola, ela passou por um incêndio e depois ela foi reformulada, ela foi toda reformulada. Foi aí que Darcy Ribeiro fez uma grande obra nela, né, para a biblioteca estadual, e virou Biblioteca Estadual Celso Kelly. Então as pessoas falam muito que é a biblioteca Darcy Ribeiro, mas Darcy Ribeiro não deu o nome dele à biblioteca, né? Ele fez aquela grande obra, mas foi assim, só o nome que não era dele, porque a cara dele estava em tudo ali dentro, né? E essa biblioteca, o sonho de Darcy Ribeiro foi criar um polo cultural popular naquela região, que integrasse a biblioteca Celso Kelly, na época, o Campo do Santana e a Central do Brasil. Enfim, as coisas passaram. Na década, né, de já aí 2010, 2012, a biblioteca fecha para obras, né? E quando ela é reinaugurada, se traz para o Brasil. A primeira foi em Manguinhos, a biblioteca hoje que se chama, né, Marielle Franco, a Biblioteca Parque de Manguinhos, é Marielle Franco. Durante o PAC, né? Foi durante o PAC ali a inauguração. Isso aí. E aí, como um modelo de enfrentamento da violência através de políticas culturais, a gente introduz aqui no Brasil o modelo de biblioteca parque, né? Então, vira a biblioteca parque, numa obra fantástica, assim, ela fica aí quase 5 anos em obra, e fica uma coisa assim esplêndida, linda a biblioteca, acessível, uma das bibliotecas com maior número de equipamentos para acessibilidade. Tem a parte da Guanabarina, que é a parte histórica, tem livros desde a chegada da família real, tem um acervo de mais de 150 mil livros e DVDs ali, né? Tem uma relação com os moradores de rua fantástico, moradores de rua que querem passar por lá, ficam o dia todo, pode assistir de filmes, pode buscar livros para ler. Enfim, é uma biblioteca que a gente está tentando popularizá-la, né?
eu assumi a gestão dela em janeiro de 2019. Vou te contar uma parada aqui que tu não vai acreditar muito. Quando eu assumi, a gente tinha cerca de 1.500 pessoas visitando a biblioteca por mês, né? E eu achei muito baixo. Eu falei, porra, gente, eu acho que uma biblioteca desse porte aqui tem que ter muito mais gente visitando, né? E aí, o Everton, no primeiro dia que eu cheguei lá, sabe esses sistemas de C&A, que quando tu vai sair apita de loja, quando tu vai sair com alguma coisinha, tem aqueles alarmes? Sim. Aí eu fui lá, né? Eu falei assim, aí o pessoal me falou que não emprestava livro. Fui pegar um livro emprestado, não, a gente não empresta livro, a gente só deixa consultar aqui. Eu falei, mas como assim uma biblioteca não empresta livros? Não existe uma biblioteca que não empreste livro. A biblioteca tem que prestar livro. Ah, não empresta porque as pessoas podem sair ali quando as pessoas fazem... Quando você vai à biblioteca, né, na Biblioteca Park, você tem direito a fazer uma carteirinha gratuita e com a carteirinha você pode pegar livros emprestados, né? Aí vamos supor que você fosse lá e pegasse um livro, desse baixa nele e ele saísse como empréstimo para você. Às vezes o sistema dava conflito, quando você saía com ele na porta, ele apitava, como se você estivesse roubando o livro, né? Então, para evitar isso, para evitar que as pessoas roubassem livros, as pessoas a gestão da biblioteca passou a não emprestar livros, né? Eu falei, gente, mas como assim? Os livros são do povo, os livros são comprados com dinheiro público, por que a gente não vai deixar? Ah, porque vai apitar, então vamos pensar numa solução aqui magnífica para resolver esse problema. Fomos lá e puxamos da tomada um negócio que apitava, entendeu? O negocinho, o famoso negocinho da C&A, que eu não sei o nome daquele bendito troço até hoje. E aí passou a emprestar livros. Fora isso, nós começamos a trazer grupos organizados para participarem de atividades dentro da biblioteca, né? O Salão Carioca do Livro, por exemplo, que foi um grande parceiro, várias outras atividades que aconteceram lá, eventos que a gente trouxe. E hoje a biblioteca tem um índice, hoje não, né, porque a gente está vivendo essa pandemia aí, mas antes dessa pandemia nós tínhamos índices que chegavam, né, a 10 mil acessos de pessoas por mês. Então a gente praticamente fizemos aí quase 10 vezes o número, né, de pessoas frequentando a biblioteca mensal. E isso, Everton, se deve a opções que a gente tem que fazer, né? Eu acredito naquele espaço como um espaço popular. E a gente quer fazer outras coisas. Nós queremos estender o horário para os sábados, né? Porque é muito difícil. O Saara está bombando ali, cheio de gente, comércio, e a biblioteca está fechada. Outra coisa Sim. também que eu acho que é muito importante, você sabe, você, né, falou aqui do tempo que você passa, às vezes, no ônibus, na barca, né? E a gente sabe que esse tempo é maior se for no horário de rush. E não é nada, geralmente, não é nada agradável esse tempo dentro do ônibus. As pessoas vão no ônibus cheio, lotado, né? E super difícil. Então, nós queremos ampliar também o horário da biblioteca para que as pessoas possam ficar dentro da biblioteca, né? Até fazer uma hora para passar o horário de rush. Então, por que a biblioteca não pode funcionar até as 8? Nós estamos com vontade, né? Aí tentando, dentro das nossas possibilidades, das nossas dificuldades financeiras, ampliar o horário de funcionamento para que a gente possa atender mais pessoas e melhor também, melhor as pessoas. Melhorar o nosso relacionamento com elas, né? Fazer com que elas possam ficar... Porque, cara, às vezes não faz tanta diferença se a pessoa sair às 6 ou sair às 7, mas em termos de horário, porque ela pega muito engarrafamento. Mas em termos de qualidade do serviço que ela vai ter, mais vazio, tudo, e se ela puder estar fazendo esse momento, um momento, né, de estar numa biblioteca, de estar podendo ter acesso ao livro, porra, né? Fantástico, né? Não, sensacional, cara, sensacional. Pô, parabéns pelo incremento aí de leitores aí no espaço. Eu concordo contigo, aquele espaço ali é um espaço fantástico, fantástico, é um espaço maravilhoso. E a ideia tem que ser essa mesmo, a gente garantir que mais pessoas conheçam aquele espaço ali, dialoguem com aquele espaço. Eu estava falando contigo em off aí também. A gente, quando eu tive ali na gestão da Fundação Parques e Jardins... Isso que eu ia pedir para você contar, que eu achei fantástico. Conta essa experiência aí para a galera aí. Eu tentei reativar um pouco ali o espaço do Campo de Santana, né? Muito pouca gente sabe, mas o Campo de Santana ele já teve mais cerca de 1.728 metros quadrados. Então, o Campo de Santana ele ia até lá central e ele pegava mais para o lado ali e tal. E tomando conhecimento disso, eu tentei criar algumas ações de uma forma geral, que eram ações de humanização do entorno dos parques.
né? Você tinha muito problema de assalto, de atropelamento no entorno dos parques. Então, muita gente, às vezes, deixava de ir ao parque por conta do seu entorno. E aí a gente tomou uma série de medidas de enfrentamento a essa realidade. E ali o Campo de Santana está do lado da Biblioteca Parque, né? Então, a gente entrou no entendimento com a gestão ali da biblioteca. A gente tinha um projeto chamado, com as Sete Rios, chamado Arte na Faixa, e a gente utilizava grafiteiros, né, artistas urbanos, e eles faziam nas faixas de pedestres, faziam grafites autorizados pela prefeitura, e esses grafites eles eram uma forma da gente humanizar esse entorno dos parques. E no caso da Biblioteca Parque, a gente sugeriu a realização de um grafite ali na faixa de travessia ali do Campo de Santana para a biblioteca, e essa travessia seria feita com um grafite ali estilizado em homenagem ali à paisagem do parque, principalmente ali com as cutias, que eu sou apaixonado pelos animaizinhos ali, as cutias do Campo de Santana. Então essa era uma ideia para a gente poder estreitar um pouco mais essa relação do parque Campo de Santana, né, desse parque histórico lindíssimo, com essa biblioteca também, que, como você muito bem contou, uma biblioteca histórica. Eu acho que são dois grandes parques, né, um parque específico ali para leitura, mas todo o outro, um parque da paisagem, do verde, mas que eles podem dialogar cada vez mais e tornando, como você falou, aquela região ali, uma região ativando culturalmente aquela região, né? Já que no entorno ali você tem uma série de outros espaços de cultura que poderiam estar dialogando de forma mais permanente. É uma pena que isso não aconteça com o potencial que existe ainda para acontecer. Tenho certeza que na tua gestão ali tu está trabalhando nesse sentido, né? E a gruta, né? Eu não sabia. Conta a história da gruta. A gruta. Esse eu não sabia. A gruta muito pouca gente não sabe, já que a gente está falando de leitura, biblioteca e tal. Dentro do Campo de Santana tem uma gruta Glaziu, né, que foi o paisagista, o arquiteto que desenvolveu ali o projeto do Campo de Santana, e lá tem uma gruta. E essa gruta ficou fechada durante muitos anos, e ela depois voltou a ser utilizada na gestão um pouco antes de eu assumir, e eu avancei um pouco com os projetos dentro da gruta. A gente colocou iluminação, colocou som dos passarinhos, e as pessoas visitavam, a gente fazia debates, palestras dentro da gruta. E pouquíssima gente sabe, aquela gruta tem tudo a ver com a história do Monteiro Lobato, que é aquela linda história do sítio do Pica-Pau Amarelo. E naquela gruta que está lá no Campo de Santana, era a gruta onde se gravavam muitos dos capítulos do sítio do Pica-Pau Amarelo, era a gruta onde morava, onde vivia a Cuca. Então, quem gosta do sítio do Pica-Pau Amarelo pode dar um pulinho ali no Campo de Santana e conhecer a gruta onde vivia a Cuca, que é ali no Campo de Santana. Então isso aí é uma das histórias que tem ali, né? Que também ligam a Biblioteca Parque ao Campo de Santana, né? Sabe o que é legal? Que eu estava lembrando, assim, cara, eu não tenho lembrança do sítio, né? Mas eu lembrava da Cuca, cuidado que a Cuca te pega, não sei o quê. E eu me lembro, assim, que era uma gruta, que tinha umas fumaças, assim, uns troços. Isso mesmo. E aí eu lembrando, e engraçado, você falando, eu comecei a lembrar, assim, das paradas da Cuca, sabe? É maneiro, né, de lembrar essas coisas, Não, assim. Muito legal, assim. É um negócio, assim, é uma memória muito, muito gostosa da infância, né? Pedrão é um pouco mais jovem do que eu. Um pouco não, bastante mais jovem do que eu. Mas eu cheguei a pegar ali muito o sítio do Pica-Pau Amarelo na versão antiga, né? Porque a Rede Globo depois ela fez uma versão mais atual, mais contemporânea, mas eu peguei a versão antiga do sítio. Na época ainda era transmitida, eu tenho quase certeza que pela TVE, na época era TVE e tal. TVE, era muito legal. TV Cultura, Isso aí. Pedrão, me fala um pouquinho agora, cara, também de como é que começou um pouco dessa tua relação de ativismo com a questão dos livros, né, e da leitura. Queria que você falasse um pouquinho do projeto que você idealizou e começou a fazer, levando a leitura para as ruas, para as praças, né, que é o projeto Leitura na Rua, não é isso? E queria que você falasse um pouquinho, livro de rua, como é que começou isso, se ele ainda está em funcionamento, se não está, como é que está, e se estiver em funcionamento, como que as pessoas podem acessar, que eu sei que é um outro projeto muito legal que você toca.
Aham. Ô, Everton, a gente tem uma trajetória em alguns pontos parecidas, né? Você fez movimento estudantil, eu também fui do movimento estudantil, fui vice-presidente da União Brasileira de Estudantes, né, secundaristas, e foi um período muito legal assim da minha história, porque foi de muito aprendizado, enfim, você sabe a riqueza que é o movimento estudantil, né? A gente conhece uma galera maneira, conhece lugares, tem acesso a realidades que a gente não tinha, e foi uma dessas realidades que me fez muito trabalhar, escolher a faculdade de geografia e estudar isso, me formar, trabalhar na educação, que foi justamente essa realidade desigual que a gente tem na educação brasileira, né? Cara, eu me lembro de visitar escolas, sei lá, no interior do Maranhão, que os alunos, para poder chegar na escola, às vezes tinham que andar 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Cara, uma meia maratona todos os dias só para poder cumprir o trajeto entre a escola e a casa da pessoa. Então, imagina a qualidade, né, que a pessoa vai ter desse dia, né, escolar. Imagina, né, o aproveitamento escolar que ela vai ter tendo que caminhar todo dia, fazer uma meia maratona. Isso é papo, cara, da pessoa, pelo menos, andar por dia cerca de 4 a 5 horas, entendeu? Então, assim, é muito perversa essa realidade que a gente tem, né? E o movimento Sim. estudantil me motivou muito a ter minha vida profissional através da educação. E foi na faculdade, eu fiz faculdade de educação da UERJ, né? Fiz geografia na Baixada Fluminense, na FEBEF, e lá, junto com um grupo de outras pessoas, né, de estudantes também, que estavam ali comigo, a gente queria montar um projeto e queria montar alguma ação que fosse de trabalhar políticas públicas de juventude, que fosse, né, dialogar com essa galera que está fazendo alguma coisa, enfim. E aí a gente conheceu um projeto internacional que as pessoas deixavam o livro em bancos de praça, né? Pegavam um Sim. livro, anotavam um códigozinho que saía através do site e deixavam em bancos de praça. A gente achou aquilo super legal, né? Super atual. Pô, o cara pega o livro, deixa lá para que outra pessoa encontre. Só que, e aí, assim, a gente se apaixonou pela história ali e resolvemos, né, nos aprofundar naquilo ali. Nesse aprofundar, a gente começou a ver que o problema da leitura, né, não é somente uma questão de acesso ao livro, é também uma questão de mediação, porque se a pessoa não lê, por exemplo, você falou de vários livros aqui, né, clássicos, inclusive. Se ela pegar um clássico direto, talvez ela não goste tanto. Por quê? Porque ela ainda não está com um hábito e ela precisa ir aprimorando, né, a leitura dela. Então, a leitura é um problema também de mediação de leitura, e foi daí que a gente surgiu, né, a ideia de adaptar essa ação internacional para cá, para o Brasil, para a nossa realidade, para a realidade de movimento social, que não é fazer as coisas individualmente, mas sim coletivamente. E aí criamos o Livro de Rua. O Livro de Rua é um projeto que tem diversas ações de incentivo à leitura, e a principal delas se chama Libertação de Livros, que a gente faz campanhas, né, de arrecadação de livros e depois leva esses livros para locais com poucos índices de leitura, poucas atividades culturais, às vezes nenhum equipamento cultural, e distribuímos esses livros, né, de uma maneira gratuita, só pedindo que as pessoas tenham compromisso e depois de ler passar adiante para outra pessoa, né? Então, nessa pegada, foram mais de 100 mil livros que a gente já distribuiu, e hoje a gente institucionalizou esse programa dentro da superintendência. Existe um programa de libertação de livros, ao qual faz salas de leitura em diversos espaços e também essas distribuições nas ruas. Pô, muito legal, cara, muito legal. Eu acho que iniciativas como essa, elas precisam ser ampliadas e apoiadas. Eu recentemente estive em Fortaleza, eu fui conhecer algumas políticas públicas lá, estão sendo implementadas pela prefeitura, e eu fiquei muito contente de conhecer uma praça, né, onde eles têm um projeto lá chamado Livro na Praça. E o Livro na Praça, eles colocam uma espécie de um armário, um pequeno armário, não é um armário muito grande, um armário que deve ser assim, da largura de duas geladeiras, mais ou menos, e nesse armário eles colocam lá uma série de livros que ficam à disposição para a leitura das pessoas,
e as pessoas podem ler ali, podem pegar emprestado ali, tem um certo controle, as pessoas pegam emprestado, podem levar para suas casas e podem ler ali de forma livre na praça. E uma outra coisa que me chamava muita atenção, sempre quando eu ia em Brasília, eram os pontos de ônibus, né? Sim, E sim, durante sim. a gestão do ex-governador, né? Na época ele foi governador, depois chegou a ser ministro, Cristóvão Buarque, todo ponto de ônibus Senador, eles né? criaram ali um espaço de biblioteca, e ali você tinha livros que eram também compartilhados ali nas pessoas que estavam se deslocando dentro do Distrito Federal, né? Então eu acho que iniciativas como essa são muito, muito legais e merecem aí nossos parabéns. Então, parabéns para você aí por essa iniciativa sensacional, de verdade, sensacional. Meu amigo Não, Pedro, eu nosso queria te papo tá bom, agradecer. mas a gente tá chegando ao fim. Cara, a conversa rolou tão, tão, tão legal que eu nem senti o tempo indo embora, Já mas a foi, gente né? tem um tempo máximo de 1 hora na transmissão. Então, assim, vou te pedir para fazer um bate-bola rápido aí para a gente poder finalizar, cara. Beleza, vamos lá. Não, contigo, fazer as tuas Tá. Eu só considerações queria. finais e tal. Tem uma coisa que é muito importante, Everton, que a gente chegou a debater pouco, que eu sei que dialoga muito, né, com a tua profissão, né? Você, além de um quadro da política carioca, da política brasileira, é também, né, da policial também, né? Também. E a gente acredita muito que a leitura pode transformar vidas, né? E existe um projeto, né, de lei, que ainda não é um projeto de lei, é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, mas que a gente vem implementando e também atuando muito aqui, que é a remissão de pena através da leitura, né? E eu tenho feito Legal. salas de leitura, principalmente unidades do Degase e presídios, né? Porque eu tenho certeza que dessa forma a gente pode contribuir para que aquelas pessoas que chegaram numa situação de cometer crimes possam estar se ressocializando e pensando a vida a partir de uma perspectiva diferente, entendeu? Então, eu acredito muito, né, nesse tipo de ações, acredito que a leitura pode transformar vidas, tenho a satisfação de hoje poder trabalhar com isso, né? E estou muito feliz de você se importar com esse tema, da gente estar discutindo isso aqui, da gente estar podendo, né, fazer esse debate. Depois eu vou te convidar para a gente fazer um no Instagram também, entendeu? Acho que a gente pode fazer um lá esse a gente está fazendo no Facebook, depois a gente faz um no Instagram, enfim. Mas eu estou muito feliz com esse convite que você teve, né, que é para a gente poder participar disso. A gente está chegando agora no momento muito difícil não só do nosso país, mas de todo mundo. Mas é bom lembrar que antes da pandemia a gente também já vivia tempos difíceis, né? Nós temos um prefeito que, infelizmente, não deve gostar muito dessas coisas que a gente falou aqui hoje, de livro, de leitura. Um prefeito que, inclusive, censurou livros, né? Mandou pessoas Exatamente. armadas para a Bienal do Livro recolher livros, né? Enfim, então, desculpa, armadas não, né? Mas mandou pessoas, né, da prefeitura para recolher livros. Então, assim, talvez esse não seja o modelo de cidade que você acredita, né, que eu acredito, mas é o modelo de cidade que nós temos hoje. Mas quem disse que tudo é eterno, né? A gente pode mudar essa realidade para frente. E eu conto muito com você para isso. Eu acho que você é um quadro, né, da política do Rio de Janeiro e que pode muito estar fazendo, ajudando muito, né, potencializando muito essa cena da cultura e essa cena do livro da leitura. Pô, Pedrão, obrigado, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado pelas tuas palavras tão gentis e carinhosas. Você sabe que o meu sentimento em relação a você é na mesma dimensão, na mesma proporção. Também te enxergo aí como um grande quadro desse novo cenário da política carioca. Eu tenho certeza que você está fazendo um grande trabalho hoje e que tem muita capacidade e potencial de construir novas ações em prol de uma cidade melhor, uma cidade cada vez mais inclusiva, para que a gente tenha uma cidade de verdade bem cuidada, como se ela fosse o quintal da nossa casa. É isso, meu amigo. Gente, como merece, finalizamos, né, aqui. O povo merece. Finalizamos aqui o nosso papo com o meu querido amigo Pedro Gerou Limite, Pedro do Livro. O tempo correu rápido, a conversa foi muito legal, muito boa. Espero, numa outra oportunidade, a gente fazer outras conversas. Um grande abraço para todos vocês, um beijo e aproveitem aí. Vamos aproveitar para ler, aproveitar essa quarentena para tirar a poeira dos livros, vamos botar a leitura em dia, né, Pedrão?
Até Isso aí. a gente poder voltar para as bibliotecas, voltar para os espaços livres, para a gente fazer outros tipos de leituras em outros espaços. É isso, galera. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima quinta-feira. Valeu, Pedro. Falou, Ever. Obrigado. Tchau.